Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Impós-Cast, o podcast de saúde e estética do Impós. Estou aqui hoje sozinha, a doutora Yara não pôde estar aqui com a gente hoje por compromissos do Impós, mas eu não estou sozinho, estou com eles, incríveis. Primeiro, a nossa coordenadora do Impós, já tem mais de um ano que ela é a nossa coordenadora, doutora Acácia. Olá, tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai? Pedro, José Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo, né? Estava em tratamento, então não pude vir quando vocês me convidaram. Mas aqui estou eu, com muito prazer, para a gente fazer mais um podcast, Impós-Cast. Esse nome é até uma pegadinha, Impós-Cast. É difícil falar, é um trava-língua, mas fique tranquilo, eu falo errado também, mas tá tudo certo. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Obrigada. E ela já adiantou quem é o nosso outro convidado, tá aqui com o Dr. José Vitor, que também é conhecido como Dr. Botox. Como é que você tá? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, e vocês? Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite, no Impós. É sempre um prazer estar aqui contribuindo pela primeira vez, né, no Impós-Cast, né? E também com os nossos alunos, que sempre a gente tem esse contato aí em sala de aula, né? Mas hoje eu vou ter a oportunidade aí de contar um pouquinho sobre a história, falar um pouco sobre a harmonização, né? Para outros alunos que a gente ainda não teve esse contato direto. Legal. Diretamente ao assunto, eu gosto de fazer o seguinte. A gente vai falar hoje, você que está aí assistindo a gente vai falar principalmente sobre harmonização corporal, altas tecnologias, coisas novas que estão acontecendo. A gente vai conhecer a história um pouco deles, brevemente, algumas coisas assim, alguns casos que eles têm pra gente, sobre harmonização corporal. Como é que vocês definiriam, como é que vocês chegaram nessa parte de harmonização corporal? Então, eu, na verdade, comecei, né, com a facial, assim como qualquer outro, acho que a maioria dos profissionais. E quando eu comecei, a minha dúvida também era essa: o que fazer na harmonização corporal, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que é um conjunto de técnicas que a gente vai associar para a gente entregar um resultado para o nosso paciente. Não só para o nosso paciente, mas para o profissional conseguir fazer essa associação, né? De montar os protocolos, para que ele consiga aí, de uma forma bastante... ter um raciocínio lógico, né? Na verdade, para que ele consiga otimizar esses protocolos. Então, seria uma associação, tanto do que a gente faz na face quanto no corpo. Porque, da maioria das vezes, as técnicas que a gente usa no facial, a gente consegue colocar em prática, otimizando para entregar os resultados que a gente almeja. Seja ele para definição, para tratamento de flacidez, de alta performance, seja ele para um tratamento de harmonizar, para deixar algo mais harmônico. Então, é um conjunto mesmo de técnicas, né? Nisso eu fico já na dúvida que a gente lida com os professores direto, só que a gente não sabe algumas curiosidades. Você trabalha muito com corporal hoje em dia, mas você começou no facial. Sim. Por que Dr. Botox? Da onde veio Dr. Botox? Só isso que o Dr. Botox, por quê? Sim, na verdade esse nome foi um nome bem assim... Eu acordei com essa ideia. Eu lembro que eu tinha acho que 2 ou 3 dias para decidir um nome para a clínica. E dentro de tantos nomes conhecidos, eu precisava de algo para destacar, né? E aí a gente foi fazer as pesquisas no registro do INPE e tudo mais. E aí, para não ficar uma coisa muito parecida, até porque a gente não está caracterizando o nome da toxina, né? A gente foi pesquisar para ver se existia alguma coisa parecida no mundo. A gente não encontrou nada. E aí foi quando a gente começou os registros, né? Hoje a gente tem registros em pauta para a gente conseguir, né, formalizar tudo. São várias etapas, né, de registro no INPE. Então, a gente registrou várias nomenclaturas. Então, a gente tem a marca BTX, que é uma abreviação de Botox. Uhum. A gente tem a marca Betox também, né? Então, a gente foi otimizando. E hoje a gente descaracterizou essa marca, mas aí eu acabei ficando conhecido com esse nome, Dr. né? Botox. E aí, os pacientes sempre remetem a essa questão do procedimento facial, né? Mas, na verdade, era um nome para chamar a atenção mesmo, para as pessoas terem ali de referência o que de fato a gente tinha de serviço, né? E também porque você iniciou na parte do facial, então Sim. Certamente você deve ter pensado em algo ligado mais ao facial, né? E aí foi quando a gente começou esse projeto. Na época eu tinha sócios, hoje eu não tenho mais. E aí hoje a gente já tem uma outra abertura, que foi difícil no início,
eu acho que a maioria dos alunos, eles têm essa dificuldade de caracterizar o serviço que eu vou trabalhar. Então, antes a gente trabalhava muito com facial, hoje a gente tem capilar, a gente tem corporal, íntimo também, que está bastante em alta. Então, hoje a gente trabalha com conceito em estética, então até o nosso nome hoje, ele tem essa característica, né? A gente fala conceito em estética, porque é um conceito, de fato, a gente abrange, ainda mais pela minha profissão, como é biomédico, a gente abrange tudo que a gente pode fazer por determinações do que nós somos embasados aí por liberações do conselho, né? Então foi por esse caminho aí. E você, doutora Cássia, se eu não me engano, você também tem outra formação, você tinha começado outra formação antes de ir pro ramo da estética, é isso? Algumas. No plural. Eu iniciei em drogaria mesmo, né? Aí, depois eu comecei a fazer algumas outras faculdades. Comecei a fazer Direito, Educação Física e tal, esperando a liberação de estética para farmacêutico, a parte de injetáveis, porque até então farmacêutico não podia. E aí, assim que liberou, o pessoal da pós-graduação me ligou e falou assim, Cássia, liberou. Eu estava fazendo Educação Física, que é algo ligado à estética também, né? Tranquei, eu tinha feito 6 meses, eu ia continuar fazendo. Tranquei e fui começar na pós-graduação em estética. E me diz, você acha que isso tem alguma coisa a ver de, por exemplo, você trabalhar muito na parte corporal? Porque, assim, educação física, você cuida muito da parte estética do corpo da pessoa. Como que é isso? Você acha que tem alguma coisa a ver, que uma coisa ligou a outra para você trabalhar nessa área da estética? Não, assim, porque na verdade eu também comecei na área da estética também mais com facial, foi facial. A parte corporal, ela meio que caiu no meu colo. Uhum. Quando eu fui iniciar com a docência, a dar aulas e tudo mais, estavam precisando de professor para estética íntima. Uhum. E não tinha quem desse estética íntima. E aí, eu lembro que foi a Antoniela, pegou e me perguntou, Cássia, você gostaria de dar o módulo de estética íntima? Porque ela até brincou, falou assim, parece que tem alguns momentos que eu fico até um pouco meio que constrangida. Eu falei, eu não tenho esse constrangimento. Aí ela falou assim, você se sente segura? Eu falei assim, sinto, e o que eu não sinto eu vou estudar e vou atrás, eu vou aprender e vou fazer. Aí eu fiz cursos e tudo mais, eu aprofundei bastante na área e comecei a dar aula. Então, o meu início na docência foi estética íntima. Aí depois da estética íntima que eu fui para facial, que eu fui para as outras áreas. Hoje, o que vocês falariam, questão de porcentagem, tanto por cento é facial, normalmente que eu faço, tanto é corporal, tanto é íntima? Olha, no meu caso é 50-50, porque eu trabalho otimizando as duas coisas. Às vezes o paciente foi com a intenção de fazer facial e aí ele acaba, na clínica a gente tem algumas estratégias, até a gente tem um totem lá, ao invés do paciente ficar observando, vendo novela, vendo programa de televisão, ele observa o nosso protocolo, os nossos portfólios que a gente tem dos nossos serviços. E aí isso até é uma dica interessante, porque isso mudou muito. A gente fez uma mudança estrutural e a gente tirou televisão, que não tinha foco de oferecer nada de serviço. E a gente colocou os nossos serviços. Então, às vezes, o paciente está sentado, observando uma propaganda, que ele foi lá para fazer um procedimento facial, ele vê que tem, olha, que interessante. E aí ele lembra que ele tem uma coisinha lá que está precisando de melhorar. Então, a gente consegue despertar esse interesse. Então, foi muito bom, porque a gente mudou muito. Porque é difícil hoje trabalhar só com patrocinado. Às vezes, você não consegue atingir o público, de fato, que você queria. Então, eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a questão do Instagram, mas nem sempre a gente consegue alcançar o nosso próprio público, né? Que tá ali dentro, usufruindo do serviço, né? Eu vou até adiantar uma pauta mais baseado no que você falou. Antes da gente conhecer os procedimentos, então, eu quero entender um negócio assim, que a gente conversou com o Dr. Pedro Souza e a doutora Laiane uma vez falando sobre estética íntima. Como é que você quebra uma... Porque assim, você não pode divulgar assim, antes, depois e sei lá o quê. E como que você oferece isso pro seu cliente? Como que é indicação? Porque você não pode publicar no Instagram. Você não pode deixar num totem na sua recepção. Nada de, né? Como que você aborda o seu cliente para falar sobre esse assunto? Como é que vocês chegam nessa parte da estética íntima para vender? Eu falo que a gente tem que ter um marketing muito criativo, porque desde o início a gente tem uma empresa que cuida de toda essa parte, porque tem a questão a gente tem que trabalhar de uma forma lúdica. E aí eu até elogio muito o trabalho deles, porque assim, eles têm muita criatividade.
Por exemplo, o primeiro post nosso que deu muita relevância foi uma fita métrica com a banana. Então, tipo, é uma coisa lúdica, a pessoa vê, ela entende e não tem nada assim, não tem nada sensual, não tem nada que viola diretriz nenhuma. E a gente evita postar, por exemplo, eu vejo alguns profissionais postando, aumentou o diâmetro, postando às vezes a fita métrica, enfim, existem várias formas. Só que eu acho um pouco assim, a gente que sabe mesmo a fundo o procedimento, a gente sabe que gera um edema local. Então não faz sentido eu postar um resultado pós de imediato, sendo que às vezes... Pode ser o próprio edema, né? Justamente, então cabe a mim. Ainda mais que a gente tem uma particularidade muito de um resultado variar de um paciente para outro. Então eu não tenho muito essa linha de postar antes e depois, porque eu sou totalmente contra, no sentido de que cada paciente ele é individual. Eu acho que cabe a nós, profissionais, mostrar o resultado dentro das características daquele paciente. Então a gente nunca trabalhou esse marketing muito agressivo. Então a gente vai na questão lúdica. Vamos fazer um cobertor. A gente até trabalhou essa mídia que deu muito certo. E aí um lençol, eles fizeram em formato para fazer a vulva, pra fazer né? a vulva, justamente. Então assim, a gente tem que ser um pouco criativo. Outra postagem que deu bastante resultado dentro da clínica foi um cacto, e aí debaixo do cacto tinha acho que 2 pedras, alguma coisa assim. Então assim, a pessoa que olha, ela consegue, né, ter essa... E aí desperta a imaginação, né? Isso, aí o paciente entra no consultório, ele fala, nossa, doutor, eu vim aqui para fazer face, mas eu vi uma postagem lá fora que falava de estética íntima, como que isso funciona? Então a partir daí a gente começa a criar uma forma para que o paciente usufrua esse serviço, ou desperte o interesse, porque na verdade tudo é um investimento, né? Eu planto ali a ideia, pode ser que daqui 1 ou 2 anos eu tenha o retorno dessa ideia, mas é assim que a gente consegue despertar o interesse nas pessoas. É um caminho que parece que ele é um pouquinho mais demorado do que o facial, né? Porque, pelo menos a minha interpretação, por favor, me corrija. Você, principalmente, que lida com alunos todo tempo, o pessoal entra no facial não é porque é mais fácil de fazer, mas porque é um retorno mais imediato. Parece que é uma coisa que já está mais difundida. Por exemplo, eu que trabalho com muitos profissionais da área da estética, eu fui descobrir algumas coisas sobre estética íntima aqui. Conversando com pessoas no podcast, essas coisas. Então, assim, é muito difícil para o cliente final entender a estética íntima masculina, se é diâmetro, no tamanho, quanto tempo dura, qual o risco que tem. Então, é mais ou menos isso, né? Mas pegando aí que você falou, assim, que os alunos geralmente começam pelo facial, porque dá mais retorno e tudo mais, eu sempre falo para os alunos, falei assim, não vai por esse lado. Por quê? O olho brilha muito pelo botox, pelo preenchimento e tudo mais, mas o paciente de corporal também dá muito retorno porque é mais recorrente. O paciente de corporal é muito mais recorrente do que o paciente de facial. Então, da mesma forma que você consegue ganhar muito dinheiro com o facial, você também consegue ganhar muito dinheiro com o corporal. Então, é ilusão achar que o facial dá muito dinheiro e o corporal quase não dá. É ilusão. Só que eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar muito, a gente como professor, porque existem várias formas de você enganar o cliente, enganar o profissional e às vezes vender uma ideia do que não existe. Então acho que cabe a nós, como mediadores dessa parte do conhecimento, o aluno hoje ele tem que ficar esperto na questão que existem muitas propagandas, existem muitas promessas e assim, às vezes o aluno ele não filtra o que realmente interessa, ele vai por dinheiro. É porque ali tá dando muito dinheiro. Justamente. Só que isso não se sustenta, a gente percebe isso na prática. Engraçado, você tá falando, eu vou tacar uma lenhazinha na fogueira aqui agora, sim? Você tá falando de algum procedimento específico, professor? Sim, o que acontece? Hoje a gente fala muito da questão desse modismo, as pessoas elas vão muito por influência. Porque a fulana faz, deu muito dinheiro. Gente, é igual a Cássia falou, o sol vai brilhar para todos, mas você precisa determinar o tipo de serviço que você realmente vai se destacar. Senão a gente fica conhecido como, não, lá faz tudo. E na verdade lá não entrega resultado de nada. É o que eu sempre falo. Quem quer ser bom em tudo não é excelente em nada. E o que o paciente busca? Excelência. Ele não busca eu vou até falar a palavra, uma mediocridade, porque mediocridade é você estar na média, né? Ele não busca uma mediocridade, ele quer acima da média, ele quer uma excelência. Então, se você
quer fazer tudo, você não faz excelência nada. Então tem que focar, porque aí quando você foca numa área específica, você vai fazer aquela área com excelência. Sim. Eu sempre falo isso. Eu acho interessante também, eu sempre uso essa frase para falar para os alunos. Existem 2 tipos de profissionais, né? Os que são as estrelas, que elas estão sempre ali brilhando, na verdade. E os que são os cometas, que eles vão e passam. E a gente percebe muito isso no mercado. Tem coisas que a propaganda, ela se vende, porque existem inúmeras estratégias de marketing que a gente percebe que dá muito retorno. Às vezes a gente tem aluno que tem estratégias tão, assim, interessantes, que dão mais resultado do que às vezes o nosso, só que ele não consegue se manter o foco ali no mercado. E aí começa com um procedimento X, porque deu muito dinheiro, investe, mas ele não parou para pensar qual é a aplicabilidade. Será que eu vou ter o retorno financeiro desse procedimento? Porque não adianta eu pagar 14, 15 mil reais num curso, sendo que você não consegue replicar isso dentro do seu consultório. Então não adianta, né, eu querer uma coisa porque está dando dinheiro, eu vou lá, faço, porque a pessoa X ou Y é muito famosa, né, e eu não tenho retorno. E você me fez lembrar, assim, de pagar muito caro num curso e não ter aplicabilidade. Porque eu já tive muitos alunos que foram fazer cursos muito caros, achando assim, eu vou ganhar rio de dinheiro igual a pessoa que está ministrando o curso. Chega na clínica, o paciente dessas alunas era paciente C, B, e o paciente daquele que deu o curso lá caríssimo é só A. Então, não é a mesma realidade. Não. Então, não adianta iludir. E não adianta a gente ir por dinheiro, a gente tem que ir porque a gente gosta, e o dinheiro ele é consequência de tudo isso, né? Então não adianta, a gente como professor, a gente percebe muito isso, as pessoas estão indo porque dá dinheiro. Gente, qualquer coisa dá dinheiro. Qualquer coisa. Se você souber empreender. E você precisa ter recorrência. Essa questão da recorrência, a frequência, ela que te mantém no mercado, porque muita gente abre uma clínica enorme com protocolos faciais e corporais, mas ela não tem cliente. Então é melhor às vezes você começar igual quando eu comecei. Pequeno, eu tinha 2 salinhas. Hoje eu tenho uma clínica de 600 metros, com mais de 10 pessoas que trabalham comigo, só que a gente consegue otimizar. Eu não faço tudo, eu faço o que realmente eu tenho resultado. E eu acho super elegante falar para o cliente, olha, determinados procedimentos, eu tenho outros profissionais que são melhores do que eu para fazer, eles são especialistas nisso. E não é feio, é questão de entregar resultado, né? Então... E eu vejo muito o Ricardo Ávila falando, o professor Ricardo Ávila, que já veio aqui no podcast, falando muito para os alunos dele. Primeira coisa, aluno vê um equipamento novo, Sim. aí ele gasta o rio, ele vende o carro, ele vende a casa e compra o equipamento, aí ele fala, tá, e agora? Até em ultrassom isso acontece muito, e algumas coisas assim, que ele compra um por causa da marca. Sim. E não compra o que ele entrega, não entende tecnicamente o que faz. Tem um que às vezes é metade do preço, Sim. 1/3 do preço e entrega a mesma coisa. E aí ele acha que às vezes não tá tendo resultado porque não tem aquele equipamento, né? Então, assim, isso deve ser... isso é uma maneira até de se blindar, de você ser especialista em alguma coisa, se você se blindar de assim, agora o mercado foi pra cá. Agora a tendência, né? O hype do mercado. Porque sempre tem aquilo que é o pivô, o que tá todo mundo aqui, que todo mundo faz, e tem o hype. Todo mundo tá no hype aqui. Aí depois o hype vai pra lá, aí volta pra cá. Então é um jeito de você se blindar, né? Você ser mais enfático. Mais enfático nessas coisas. E aí tem até um ponto, só te interrompendo, que eu acho que é muito importante, é um pouco polêmico falar sobre isso. Gosto. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas elas precisam entender porque o aparelho ele dá retorno. Só que se você me perguntar, por que eu não tenho tantos recursos de aparelho? Primeiro porque o paciente ele é imediatista, o aluno também, o profissional. Só que as pessoas precisam compreender o seguinte, por isso que eu falo que cabe a nós ter um pouco de conhecimento de gestão, porque hoje em dia tem gente que nem é formada na área e está ensinando gestão. E a melhor gestão é aquele profissional que sabe fazer, que executa, que entende administrativamente, porque isso é uma dificuldade que a gente tem de saber fazer cálculos. As pessoas querem ganhar dinheiro e qualquer um lá fora que te ensina a ganhar, porque você vai comprar um aparelho de 500 mil e você vai ganhar. Só que você já parou para pensar que daqui a 1 ano essa tecnologia vai mudar? Quanto que você deixa de ganhar no facial? Porque, por exemplo, eu entrego muito mais resultado do que qualquer aparelho. Então, eu não posso colocar um aparelho para concorrer diretamente comigo. O aparelho ele tem que estar associado. Então, às vezes, o aluno paga o profissional para um profissional fazer e você está deixando de ganhar dinheiro. Agora, quando eu entendo que eu associando eu vou entregar mais resultado, o paciente também precisa entender, porque às vezes o aparelho custa mais caro do que o injetável e não vai te entregar o mesmo
resultado. Porque isso aqui é igual uma casa, a gente tem que construir etapas. Eu tenho que ter o alicerce, depois eu vou construindo as partes superiores, né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa quer ganhar muito dinheiro, um aparelho de 500 mil, em 12 meses você vai pagar o investimento? Não paga. A não ser que você tenha uma mega empresa de locação, só que aí tem a questão, vamos associar, às vezes dá mais dinheiro ou locar o aparelho, que isso é uma coisa mais sensata, do que daqui a um ano, eu não tenho uma empresa para me financiar, eu não tenho um retorno muito rápido igual a outros tipos de investimento. A tecnologia dele já avançou, já tem que trocar o aparelho e ele ainda nem terminou de pagar. E se você for pensar, é mais barato você pegar esse valor que você vai investir e abrir outra clínica, abrir outra unidade, vai te dar muito mais retorno, porque hoje na estética a gente tem um retorno financeiro em 12 meses, no máximo em 24, tem franquias hoje no mercado que não te dão um retorno tão rápido. E aí você vai colocar um aparelho para concorrer. Eu costumo falar que o aparelho ele dá muito dinheiro, mas ele dá muito retorno associado. Eu não posso, por exemplo, deixar de fazer um bioestimulador porque eu vou fazer um ultraformer. Ou eu vou deixar de bioestimular porque eu vou fazer um endolaser, por exemplo. Então eu tenho que ser um pouco sensato no que eu vou vender e agregar. Porque senão vocês vão deixar de ganhar dinheiro, né? E as pessoas às vezes não pensam nisso. Pro corporal, especificamente, porque a gente tá indo um pouco do lado da estética íntima, um pouco do corporal, a gente tá fazendo um apanhado geral sobre a estética. O que você vê, assim, de associações, porque eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque é muito individual de cada profissional. Sim. Todo mundo tem uma experiência e um resultado diferente sobre associações no corporal. O que você gosta de fazer que te dá um resultado muito único? Isso é muito legal até para as pessoas que estão assistindo, que estão no ramo da estética, Sim. verem uma perspectiva que às vezes não enxergam. Uma coisa que a doutora Cássia vai saber falar junto comigo é o quê? O próprio Impós, ele mudou um pouco a pós dele para estimular o aluno a fazer tecnologias e imersões. Fazer associações. Porque o que acontecia é assim, o cara tem aula, esse mês é toxina botulínica. O cara vai lá, faz aula de toxina, arranja 50 pacientes modelo, toxina. Aí na outra ele vai fazer preenchimento. Ele não faz associações. Então você não estimula o raciocínio clínico. Então entender com profissionais que já estão atuando na área, para mim a melhor maneira de você dar resultado pro seu paciente é você entender todas as necessidades dele, como é que você vai fazer essas associações. Sim. Então o que você no corporal sente que você acha assim, tal equipamento aqui tá me dando um resultado incrível, tal, o que você me diz? Olha, por exemplo, o Ultraformer, a gente vê muitos profissionais utilizando o Ultraformer em corpo. A gente tem outras tecnologias melhores, como por exemplo, pode ser associado se você não tiver condição, mas tem o Sizer, por exemplo, que a quantidade de custo-benefício pelos disparos é mais barato. Ou eu posso usar o Haifu, que tem um custo mais barato do que especificamente a tecnologia do Ultraformer. Então a gente consegue associar, posso fazer radiofrequência, criofrequência. Então eu tenho outros recursos que às vezes as pessoas acham que é inferior, mas quando eu associo isso com um bioestimulador, mas eu preparo essa pele antes para receber, o resultado é muito melhor e muito mais barato, né, o custo-benefício. Eu quero voltar um passo atrás. Muitas pessoas que estão assistindo a gente, eu faço o papel delas que eu não entendo nada. Sim, sim. Então me explica o seguinte, o que é até onde eu sei, o Haifu e o Ultraformer, sim, praticamente a mesma coisa. O que eles têm de diferença? São marcas diferentes que produzem o mesmo... Na verdade, em termos de potência, a Ultraformer ele é um pouco mais. O que ele faz no geral? Ele é o quê? É a questão da ativação dos microcoágulos ali, de acordo com o feixe de luz que é disparado sobre uma área, né? Então, na verdade, a diferença é como se fosse, assim, uma Ferrari e um Gol. Ambos vão fazer o mesmo efeito. Vão chegar no mesmo lugar. Entretanto, você vai ter mais sessões para você conseguir chegar naquele resultado. Não que eu esteja criticando, pelo contrário, mas aí cabe a você, profissional, entender de custo, porque o Haifu é muito mais barato o investimento. Ele vai te entregar um resultado por um custo-benefício melhor. Você fala de comprar ou de alugar? De comprar ou alugar. Ele tem um custo-benefício melhor. Entretanto, o
Ultraformer, além de tudo, antes a gente tinha uma dificuldade que ele era um equipamento médico, né? Então a gente não tinha essa liberação para uso. Hoje a gente já pode trabalhar tranquilamente. Mas o HIFU, por exemplo, sempre foi, né, um equipamento de uso das outras profissões. Então, acho que a tecnologia, tudo hoje é tecnologia. Quando a gente vê um produto que custa X e o outro Y, muito mais alto, a gente tem que avaliar a questão da tecnologia, porque provavelmente a tecnologia é superior. Mas não que ele seja ruim, é igual marca de produto. Não dá para eu pontuar o que é bom e ruim. Pelo contrário, vai da sua prática clínica e experiência. Né? Eu já fotografei sei lá quantos cursos de toxina botulínica. Mas eu posso contar nos dedos quantas vezes eu entrei em sala de aula que eu não ouvi a seguinte pergunta. Qual é a melhor toxina botulínica? Qual que é a melhor marca? É a melhor destreza do profissional. Fala assim, qual que é a melhor marca? Eu escuto toda vez. É o profissional entender do halo de ação, justamente, entender da diluição. Qual é o perfil do seu público, de cada toxina. Seu público é um pouco mais velho, isso. Né? Entender sobre hipertônico, hipercinético. Então, aí vai colocar a quantidade de unidade correta em cada. Então, a melhor toxina não é o produto em si, é o profissional que está administrando aquele produto. Assim como marcas, por exemplo, de bioestimuladores e enzimas, que a gente usa muito na intradermo. Às vezes o aluno vai pela propaganda, porque é muito interessante eu te entregar um kit pronto e falar para você só aspira e injeta. Mas e a questão da preparação, que aí eu falo que o farmacêutico ele tem uma gama muito mais ampla e um conhecimento maior do mecanismo de ação, da interação do fármaco, do que outros profissionais. Então a gente tem que entender, eu tenho dificuldade de preparar um produto, uma mescla, então eu compro determinadas mesclas já prontas. Mas se eu tenho um raciocínio lógico e entendo que eu consigo otimizar, nem sempre eu vou usar todos os ativos que tem ali, porque alguns interagem entre eles e até anula o efeito do produto. Então, essa questão do conhecimento do raciocínio, ela é importante. Da mesma forma que eu não posso pegar, fazer uma enzima agora e vir com o aparelho em seguida, é a mesma coisa de limpar uma casa e jogar o lixo no chão de novo. Então, a gente tem que entender que existe uma interação, só que a maioria dos profissionais, eles não tem esse raciocínio. Que é igual você falou no começo, que a maioria das pós, né, faço intradermo hoje, aí depois eu aprendo aparelho, aí depois... Não, e aí agora, realmente, eu acho que faz sentido o novo formato da pós-graduação do IMPOS, porque eu vou aprender a intradermo, eu vou aprender o aparelho, eu vou aprender o bioestimulador, eu vou aprender a toxina, e aí... O que eu posso associar para entregar o melhor resultado? Qual que eu faço antes e depois? Eu posso fazer na mesma sessão? Quais? O que vai acontecer se eu associar esse com esse? Vai dar um resultado melhor do que eu fazer só ele, daqui 21 dias, 30 dias eu faço o outro. Então, essa ideia para trazer para os novos profissionais que a gente vai entregar no mercado é sensacional, porque a gente demorou anos para chegar nisso. A gente aprendeu tudo separadinho. Sim. E aí, com a atuação, que a gente foi conseguindo criar esse raciocínio lógico. E os novos alunos agora, do novo formato do IMPOS, já vão sair com esse raciocínio pronto, formado. Etapa do aluno, né? Sim. E o problema é que muito é tentativa e erro, né? Sim, é igual intercorrências, porque intercorrências antes, acho que agora começou a mudar, era separado. E hoje a gente percebe que não tem como, por exemplo, a gente tem inúmeros procedimentos, acho que é incontáveis, todo dia uma tecnologia nova, um procedimento novo. Não tem como eu sentar aqui e te explicar uma intercorrência disso e isso. Não, dentro de cada módulo é ensinado para o aluno tratar a intercorrência. Isso específica, né? Porque aí ele precisa compreender de uma forma geral como eu vou tratar essa intercorrência. Não uma receita de bolo, não, eu vou pegar um manual e ali no manual tá escrito intercorrência com tal coisa. É uma questão de associação, né? De raciocínio. Então isso mudou e ficou muito bom. Então, isso porque igual, às vezes existe, igual antes falava intercorrência no final, falava intercorrência de toxina, bioestimulador, tal. E aí, às vezes, no módulo que já está associado, né, fio e bioestimulador, existe intercorrência separada só de fio, ou existe intercorrência separada só de bioestimulador. E existe intercorrência com a associação dos dois. Então, aí ficou bem interessante, porque como eu já vou ensinar um conteúdo de associação, eu também já vou ensinar sobre a intercorrência da associação. Isso. No caso, uma coisa que é legal a gente falar é a seguinte, a gente pergunta para os alunos antes da gente gravar o podcast as dúvidas dele. O que eles perguntam? De experiência que vocês têm.
transmitindo a pergunta do aluno. Qual hoje vocês acham que são os procedimentos corporais que são os mais rentáveis? Que está sendo mais rentável? Acho que o que tá mais em alta hoje é o glúteo, né? O glúteo. Glúteo? Sim, e a definição corporal também, né? Como que funciona esse... É uma harmonização dos glúteos, é isso? Sim. Como que funciona? E aí Como entra num ponto bem polêmico também. Se bem que a estética íntima feminina também tá bem alta, né? Só que a estética, a gente ainda tem um tabu ali em relação a como você vai chegar nesse paciente de uma forma... Mas o glúteo é bem mais em alta. Porque acaba que a gente vai ter que ser quase um sexólogo. Tem que ter uma certa abertura, porque isso vai muito do posicionamento do profissional também. Porque se eu sou um profissional mais tímido, eu não tenho uma certa abertura... Por exemplo, eu sou um profissional mais tímido se você me fizer essa pergunta em público. Mas com o paciente eu vou explicar, tirar todas as dúvidas, mas eu não tenho o perfil de ficar lá no Instagram falando coisas mais ilícitas, uma questão mais, uma pegada mais sensual, porque eu não tenho esse perfil, é o meu perfil tradicional. Mas o paciente e o aluno, quando ele chega, ele quer tirar dúvidas, a gente tem que ter essa abertura, saber explicar para ele qual é a diferença, então vai muito do perfil. E qual que é o perfil desse paciente de harmonização de glúteos? São mais Nesse mulher, caso, mais homens? Então, hoje a gente tá bem dividido, porque tanto homens quanto mulheres eles procuram. Eu não trabalho com masculino, né? Uhum. Eu só com feminino. Então, assim, o que eu vejo do perfil feminino que busca estética íntima? É muito ligado ao psicológico. Sim. Muito mesmo. Assim, toda na área da estética tudo é. Mas o íntimo é muito, muito. Assim, parece que a mulher fica mais inibida no relacionamento mesmo, íntimo. E ela sente vergonha de colocar um biquíni, de fazer a relação sexual com a luz ligada. E aí, na conversa, às vezes tá fazendo um procedimento facial. Aí, na conversa, vai falando, isso e aquilo outro. Quando vê, ela fala assim, eu quero fazer. Então, é muito Quais psicológico. procedimentos, especificamente nesse de glúteo que você falou, quais procedimentos que você faz e como funciona essa anamnese disso aqui? Eu tô tentando puxar quase um curso, do curso seu aqui, entendeu? Você que tá me ouvindo, ou você tá assistindo aí o podcast, pode me agradecer depois, viu? Porque o curso dele é caro, entendeu? Mas ele vai passar um geralzão pra gente, assim. Então, a primeira coisa a gente tem que saber avaliar, porque hoje a gente só tem 2 tipos de produtos, que são os bioestimuladores e os preenchedores. A gente tem um custo muito alto em relação a outros produtos que são utilizados no mercado. Vou citar o exemplo do polimetacrilato. A gente não pode trabalhar porque é uma substância permanente, então a gente não tem liberação e até porque eu não vou entrar em tantos detalhes tão polêmicos, porque isso cabe a cada profissão dentro do que pode e não pode executar. Mas a diferença básica é que nós trabalhamos com um produto que rejuvenesce, promove colágeno, e aí a gente tem que lembrar da questão do envelhecimento corporal. Da mesma forma que a face envelhece, o corpo envelhece, então eu tenho uma mudança estrutural de tecido muscular, ósseo, e eu tenho uma mudança dos compartimentos de gordura. Então, se eu for partir do princípio, tudo vai cair. Mas eu trabalho de uma forma preventiva. Se eu coloco um produto permanente, esse produto permanente ele vai durar muito tempo, porque pela ação da gravidade, tudo cai. E aí, o que vai levantar? Então, se o paciente não fizer a parte dele, não fizer a atividade física, ele não vai ter um resultado duradouro. Então, tem coisas que só cirurgicamente poderão ser removidas. Né? E então... o paciente... Desculpa. Não? O paciente, quando ele vai fazer um procedimento com produto permanente, ele acredita que o resultado vai ser permanente, o resultado vai ser pro resto da vida. E aí, eu sempre falo assim, não é porque o produto é permanente que aquele resultado vai... Sim. durar o resto da sua vida. O produto vai ficar lá para sempre, mas é igual você falou, a lei da gravidade, né, a fisiologia do envelhecimento e tudo mais vai acontecer, vai cair e aí vai ficar aquele produto duro, pesado lá embaixo. Então vai ficar horroroso. Sim. Nós não estamos criticando o produto, nós estamos entrando num assunto que aí tem que ter um certo conhecimento mais a fundo de uma questão fisiológica. Eu preciso entender, porque se caiu, se gerou flacidez, se eu tenho um desgaste muscular, eu vou ter uma queda. Então, a gente tem pilares de sustentação onde eu tenho que associar preenchimento, que é muito caro, às vezes o custo-benefício, de harmonizar um glúteo com preenchedor, Pois é, isso que eu ia fazer uma pergunta, assim, eu falei, será que eu entendi errado? Você harmoniza glúteo com preenchedor? Sim, a gente tem preenchedor. Quanto preenchedor que você coloca preenchedor com alta reticulação e que também faz o papel de bioestimulador. E é um potentíssimo bioestimulador, né? Puxando sardinha, eu também amo esse produto. A gente pode falar a marca? Claro, pode à vontade.
Inclusive, a marca aí que ela vai falar que eu nem sei qual que é, patrocina nós aí, Né? entendeu? Podia patrocinar, Tá hein? vendo? Olha Procura aí, entra em contato. Danile. Né? O Elancê, Sim. ele é sensacional para volumização. Sim. Ele é realmente um bioestimulador, mas ele funciona muito bem como um preenchedor. Sim. Que após 3 meses, Sim. pode até ele tá muito mais engajado nessa parte que... Gente, ele é um speaker da Sinclair, então assim, vamos puxar uma sardinha aqui. Após 3 meses, ele vai aumentar aquela volumização cerca de uns 15%, não é? Dependendo até 20, 30 também, dependendo da absorção. Então, assim, se tá bom no imediato, daqui 3 meses o negócio tá o bumbum. Pois é, e aí no caso, é redondinho, maior, Sim. redondinho, Aí é depende isso? muito da quantidade da associação. Porque, por exemplo, a Cássia falou do Elancel, um produto maravilhoso para tratar a flacidez, melhorar o aspecto, o volume. Só que às vezes a gente precisa associar também outros produtos. Por exemplo, eu tenho um ácido hialurônico corporal. É um produto diferente do facial, onde eu tenho uma quantidade de partículas, por isso que a gente tem que conhecer o produto que a gente está usando, porque a gente vai muito na onda de marcas X e Y que estão vendendo um produto que às vezes eu tenho que diluir para alcançar o resultado, e às vezes quando eu pego um produto puro que eu não tenho que diluir, eu tenho um resultado superior, porque é tecnologia. Não adianta a gente falar de um produto que foi fabricado aqui, de um produto que foi fabricado lá no outro país, porque a gente está falando de tecnologia. Então a quantidade de produto, ela é relativamente proporcional à qualidade do resultado. Então eu tenho ácido hialurônico corporal que custa bem mais barato, às vezes até 50% mais barato do que 1 ml facial. Mas para isso eu vou gastar uma quantidade maior. Uhum. Então a gente não consegue harmonizar um glúteo com menos de 10, 20 ml. Mas aí eu tenho que trabalhar a flacidez. Eu estou trabalhando o volume, Isso né? eu ia perguntar. Como o volume é muito maior, como é que o custo comparado com o preenchimento facial, como é que Sim, aí se é a questão equilibra da isso? quantidade, né? Hoje a gente tem preenchedores com seringas de 10 ml, enquanto 10 ml de um preenchedor comum me custaria em torno de 3 a 4 mil reais, eu tenho um custo reduzido para 2 mil e poucos reais, então, para fazer uma harmonização corporal. Só que eu tô falando de um custo fixo e eu tenho que associar com outros protocolos, então não adianta só preencher, eu tenho que bioestimular colágeno. Então eu vou ter um custo em média de 3 a 4 mil. Não tem como eu cobrar 4 mil num glúteo. Eu tenho que ter uma cobrança maior, né? Só que lembrando... Isso é o custo, E isso né, você que tá falando o custo só do produto, né? produto. Falta outras Sim. aplicabilidades de custo, né? E sem contar Só o que aí tempo as do pessoas profissional, não né? sabem cobrar, porque assim, as pessoas querem ficar ricas vendendo igual é o facial. Mas aí a gente esquece de uma situação. Por que a gente faz muito e tem muito retorno? Porque corporal é recorrente, mas eu tenho ali um procedimento que eu tenho um custo menor pela quantidade de mLs que eu vou utilizar. Então, se eu tiver 2, 3 mil reais de lucro, já tá ótimo, porque para você ter esse lucro no facial, você vai ter que vender uma quantidade de seringas maiores. E às vezes o paciente não tá preparado para isso. Ou às vezes ele assusta, porque eu tenho que usar 10 ml na face, é diferente de 10 ml no corpo. Então, a gente tem que saber fazer o custo, porque nem sempre o custo de um produto facial, eu tenho que ter o lucro igual é no corporal. Então, é uma associação. Às vezes eu vou associar aparelho para me entregar resultado, porque o paciente, quando ele vai na concorrência, ele tem lá o protocolo que foi falado, mas se eu tenho um protocolo onde eu injeto, bioestimulo e uso o aparelho, o recurso tecnológico, o aparelho é o que tem o menos custo para mim, por exemplo, uma rádio, uma crio. Então, o paciente vai pontuar, nossa, ali tem várias coisas, é um protocolo. A outra concorrente só tem isolado. só isola o produto e vende por sessão. Então, eu tenho um protocolo. Então, eu não vendo a sessão, eu vendo o protocolo. Hoje em dia, na estética, no geral, assim, eu queria entender uma coisa. Por que tem tanta... Talvez é uma impressão minha, tá? Talvez não o mercado não esteja assim, mas é uma impressão que eu tenho. Me parece que tem menos profissionais trabalhando nessa área, porque às vezes não faz essas contas. Sim. Às vezes ele não olhou por esse lado. O que o cara fala é assim, eu vou comprar uma seringa de preenchimento por 600, eu vou vender por 900, 300 de lucro. E aí, só que o problema é que... E no fim das contas não ganhou 300. E não ganhou 300. Só que eu tô falando assim, o cara faz essa conta de guardanapo de boteco e acha que isso funciona. E ele não faz essa conta da recorrência. Quanto tempo vai demorar para esse paciente voltar? Qual que foi essa margem de lucro? Quanto você gastou no... O retorno do paciente do corporal é muito mais recorrente do que o do facial. Então, se for pensar bem, o corporal talvez retorne muito mais financeiramente do que o facial. Sim. Por exemplo, um paciente desse de glúteo,
Qual que é a frequência que ele volta? Na verdade, ele não vai voltar mais para fazer glúteo, porque ele vai ter ali uma durabilidade alta, até pelo custo-benefício e investimento que ele vai fazer. Mas ele volta para fazer outras áreas, por exemplo, abdômen, panturrilha, para interno de coxa, braço. Ele volta para fazer um pescoço, uma mão. Então ele desperta interesse em outras áreas. Áreas Porque ele gostou do resultado de uma e... Justamente. E isso tem uma rentabilidade muito alta, porque as pessoas são muito preocupadas em ganhar dinheiro com glúteo, mas o glúteo é o que menos dá lucro. Porque se eu for fragmentar partes, a mão dá muito mais lucro, o pescoço dá muito mais lucro, o abdômen, porque gasta pouco produto e eu tenho um resultado melhor, porque é uma parte menor, e eu vou agregar mais valor ao meu trabalho. Eu, às vezes, até começo com a parte pequena, porque aí o paciente pontua, nossa, foi ótimo o resultado, então agora eu tenho confiança de fazer outro procedimento. E isso é tão complicado de você alinhar a expectativa com o seu paciente, porque às vezes ele não conhece muito da área estética. Na hora que ele começa, e se for alguma coisa que tem um resultado um pouco mais demorado, você desestimula o seu paciente, que ele fala, ih, não tá dando resultado. Tá, só que não é... Mas não é um preenchedor que você colocou, você sai de lá olhando o lábio grande, né? E aí que tá uma questão que a gente também tem que pegar um pouco, chamar a atenção dos profissionais. Por quê? Os profissionais também são imediatistas. Eles prometem, igual a gente tem inúmeros casos da concorrência, que a gente tem não só a concorrência como nós, professores, mas profissionais, que o paciente paga caro num protocolo, eles usam produtos inferiores, porque assim, eu acho que a gente tem que ser sensato. Um paciente que paga 10 mil num protocolo de glúteo, a gente tem que, no mínimo, a responsabilidade de utilizar um produto bom. Por quê? Você vai ter um lucro com aquilo. Agora, as pessoas são muito visuais. Os alunos, os profissionais, principalmente. Eu quero um lugar que me dá um resultado, porque a foto do antes e depois de imediato é boa. E nem sempre isso acontece. E aquela foto inchada, né? A foto inchada. Aí é a minha pergunta, que eu sempre faço isso. Até o caso que a gente estava falando de cursos mais caros. Que dia que alguém postou, porque eu tenho vários casos para mostrar e provar, que dia que alguém postou um resultado a longo prazo? Porque subir uma foto de antes e depois e mostrar o imediato é perfeito. A gente tem jogo de luzes, a gente tem óleo para fazer esse efeito visual, mas agora o paciente também, o profissional, tem que se questionar o seguinte: quanto que esse produto dura? Porque ninguém vai lá e mostra um resultado hoje, imediato, pós 3 meses, 9 meses, 12 meses. Mas sabe qual é o problema? Acompanhamento. Ninguém tem esse acompanhamento, porque é muito visual. As pessoas compram a ideia de algo que é imediato. Entrou de lá, sai pronto. Justamente, só que o paciente esquece de cobrar. Se eu fosse paciente, eu cobraria. E um resultado a longo prazo, doutora? Porque tem muita gente entrando no mercado nova, querendo ganhar muito dinheiro, mas é aquilo que a gente falou. E a recorrência? A gente já tem tempo de mercado, a gente sabe o que dura e não dura. E às vezes o profissional e o aluno, ele não confia nessa informação. Ele vai porque a marca X promoveu, o produto realmente faz um efeito, mas isso dura? Aí o aluno tem que sentar, pesquisar sobre o produto, entender reologia, entender partícula, entender durabilidade. Isso é uma associação técnica que nós temos que fazer, né? E às vezes esse profissional nem tem esse acompanhamento a longo prazo, por justamente o paciente ter ficado decepcionado com o resultado que ele almejava e ele não voltar nem para tirar a foto a longo prazo. Sim. Então, às vezes, ele nem não tem esse acompanhamento justamente porque não teve a recorrência do paciente para voltar, porque ele ficou insatisfeito com o resultado, porque ele achou que seria aquele resultado da foto patrocinada lá do Instagram. Essa questão de alinhar a expectativa é muito importante, porque a gente passa por isso todos os dias. Porque quando a gente não entende o produto que a gente está usando, mas a gente vai pôr porque ele dá volume. Gente, até água daria volume. Soro. Então, tipo... Esse resultado vai durar? Acho que a melhor propaganda é aquela que o paciente volta, indica e a gente tem recorrência no mercado. Porque existem inúmeros profissionais com processo, existem inúmeras empresas, mas o paciente ele tem que ficar atento em relação a isso. E o profissional também, porque é o nome da pessoa. A gente fala que o resultado que a gente faz hoje, alcança, é o que vai na frente sinalizar que o paciente gostou ou não. E essa recorrência é o mais importante, né? E gente, vai por mim. Deixa eu até falar com essa câmera aqui, ó, pra mim. Vai no Instagram desse cara.
recorrência e dinheiro dá, ele vai mês sim, mês não pra Europa. Se vocês olharem lá, no futuro, eu só quero ir pra Europa 2 vezes no ano, entendeu? Ele vai... Você foi pelo menos umas 4 vezes ano passado. Sim, é que essa questão de atualização, né? Eu não sou muito de divulgar isso, porque assim, a gente vai pra conhecimento. Eu vou para passear, mas a gente vai para conhecimento. Por quê? Isso é importante, entender o que está sendo utilizado no mundo afora. Porque aqui no Brasil a gente tem um grande problema de as pessoas ficarem muito presas a um produto, porque aqui dentro é muito bom. Só que eu faço essa pergunta para os alunos. Gente, e lá fora, qual é o mundo que vocês estão vivendo? A gente tem um mundo muito fechado, onde o marketing aqui ele domina. É o marketing da postura, do profissional, da venda. Vender todo mundo quer. Agora, vender algo que vai dar resultado é diferente. Eu vou falar até uma coisa aqui que eu até incentivo os alunos, porque eu saí de um faturamento de 300 mil, agora eu vou fazer uma parte de um merchan, de um marketing. Eu saí de um faturamento de 300 mil para um faturamento de 2 milhões. Eu sozinho faturei esse valor. Só que eu não fico divulgando isso para não gerar por exemplo, como é que a gente consegue? Eu não vou fazer esse marketing porque seria um marketing muito positivo para eu ensinar as pessoas. Só que isso é diferente. Eu cheguei nesse faturamento, pode ser que você não consiga chegar de imediato. E aí a gente vê as pessoas ensinando a faturar 30 mil. Só que, gente, em 30 dias. 30 mil em 30 dias. Vocês vão pagar o custo de quê em 30 dias? Porque 30 mil, um faturamento, ele não se paga uma estrutura. Não paga. Há quantos anos você demorou para chegar nos 2 milhões? 2 anos. Depois que a gente fez um rebrand ali, uma mudança. E o pessoal total. quer em poucos meses já... Só que assim, eu comecei na área da estética como professor, assim como eu sou. As pessoas às vezes olham e acham, nossa, mas é tão novo. Gente, já tem 10 anos que eu dou aula. Já tem 10 anos de registro. Então, de idade, tudo bem, mas eu formei muito novo. E isso é importante. Foram 10 anos pra gente alcançar. E ainda não alcancei o que eu queria chegar. Então, isso é um ponto muito importante, porque as pessoas, elas querem uma receita pronta. As pessoas querem algo que dá dinheiro. E não é assim que funciona. Se vocês forem por esse caminho muito fácil, a queda é mais rápida, né? Então a gente tem que ir gradativo. É lento? É lento. Não vou ficar fazendo algo porque tá dando dinheiro para incentivar as pessoas a comprarem uma coisa que não existe, né? Então a gente tem que ter essa recorrência. Então é muito importante esse cuidado, tanto da instituição, prestar atenção, quanto tempo essa instituição tem, quem são os professores, porque também tem que ser professores bons, de currículo bom, porque não adianta a gente ensinar só a teoria, ou só a prática e não saber a teoria. Então a gente tem que ter esse contato. Eu trabalho, dou aula, tenho casos, atendo também, porque eu não abro mão de atender, porque eu acho que isso é importante. A gente tem que ter casos, eu tenho que entender o que o paciente passa, qual o problema que eu vou ter, porque não adianta eu falar que eu não tenho problema, porque a gente tem, intercorrência acontece, ela só não acontece com quem não faz. Então, isso é importante, esse ponto de vista, porque a gente vê muito isso no mercado, né? De ensinar algo muito fácil, não é assim que funciona. Né? Gosto. Eu também queria saber, mandaram para mim falando que você tem algo do abdômen, é isso? Que você trabalha muito. Como é que funciona essa técnica? Alta performance, né? Essa alta performance que você atua. A gente tem a parte de definição, né, de abdômen, para tanto a parte abdominal, perna, membros inferiores, panturrilha. Aí a gente trabalha... Isso é legal, que é pouco falado. É mais falado do abdômen mesmo, né? Sim. A inferior. E é muito feito na área médica, porque é uma área de interesse, mas a gente tem que filtrar qual é o público. Por exemplo, eu tenho que ter um público de alta performance. Não adianta eu trabalhar um protocolo de alta performance num paciente que não é de alta performance. E aí que não se dedica, né? Não se dedica. Então quer dizer que eu não faço parte do seu ainda não. Mas pode fazer. Mas pode fazer, né? justamente. Pode fazer. Uma coisa interessante que aconteceu esses dias, o paciente me procurou para fazer uma harmonização de mandíbula. E aí, eu olhei para ele, só que eu não podia ser indiscreta a tal ponto de falar para ele, olha, para eu harmonizar sua mandíbula, o seu corpo tem que estar compatível. Ele tava com sobrepeso, como que eu ia conseguir? E aí começam aquelas queixas da papada, flacidez no pescoço. Que às vezes fica até mais redondinho ainda, né? Aí quando eu explico fisiologicamente a área e como eu vou chegar no resultado, o paciente entendeu o recado que eu queria dar. Só que eu não fui deselegante a tal ponto, né? É igual chegar querendo que o abdômen seja totalmente definido e eu não tenho um corpo proporcional à definição. A pessoa não se dedica, não treina. Não... Mas aí o profissional, ele tem que ter essa visão muito ampla, porque eu não vou dispensar o paciente, não, hoje eu não tenho nada para você, não. Aí a gente entra nos aparelhos, que também dão resultado. Né? Porque às vezes o paciente chega, eu não quero sentir dor.
Não tem como, gente. A gente sente dor pra tudo, né? Seja pra ganhar dinheiro, seja pra trabalhar, a gente não vai fazer nem sempre o que a gente gosta. Mas a gente tem que entender que eu tenho recursos que vão amenizar essa dor, eu tenho anestésicos, mas eu tenho um protocolo para te entregar resultado. E outra, aqui ninguém vai ter um risco de morte, não vai se submeter a um procedimento cirúrgico que é mais invasivo. Então a gente vai ter que ter um certo cuidado ali ao explicar esses benefícios para o cliente, né? Pode falar. Eu tô quase já no seu... Não, minha co-âncora hoje, eu sou co-âncora hoje. Quando você vai trabalhar com alta performance de abdômen, por exemplo, tudo que você vai fazer, você faz associação. A gente faz associação de técnicas. E aí, quais os casos que você associa primeiramente às altas tecnologias e depois os injetáveis? E quais os casos que você já vai diretamente para os injetáveis? Certo. Quando o paciente é de alta performance, definido, malha, faz tudo certinho, quer melhorar só, aí a gente entra com o aparelho direto. Mas na maioria das vezes, a grande maioria, 90%, tem flacidez. Então aí eu tenho que trabalhar a flacidez abdominal com o uso de bioestimuladores. Ácido hialurônico eu nem vou entrar no caso porque não ajudaria na questão da flacidez. Mas aí a gente tem um outro aparelho, que é o endolaser. Não vou entrar tanto em detalhes porque eu não tenho tanto conhecimento do aparelho. Eu acho que a gente vai ter que aguardar uma questão de mercado para ver pesquisas, artigos novos, porque tem-se muita intercorrência ainda, por falta, às vezes, do profissional ter um conhecimento. Por ser iniciado agora também, né? Então, assim, a gente precisa ter uma coisa mais fundamentada no sentido de conhecer o produto que a gente está trabalhando para depois a gente sair replicando. Tem seus benefícios, inclusive são inúmeros, mas não é para todos os pacientes. Então a gente tem que saber identificar. Talvez está faltando um pouco mais de direcionamento. É o mesmo caso, assim, do ozônio. A gente tem que saber para que fundamento específico, porque se saiu fazendo em todo e qualquer lugar. Porque assim, vou falar agora, desculpa te interromper, como ozonioterapeuta, assim que foi liberado e tudo mais, o ozônio era tido como para todo mundo. E aí eu já vou falar pela minha experiência de recente, que passei pelo câncer, e muita gente falando, faz o ozônio, porque existem os protocolos para câncer, né? E aí, a Cássia, como uma boa professora, estuda muito, né? E eu fui estudar mais a fundo. Aí eu já tinha perguntado pro meu médico, geralmente alguns médicos, né? Ele falou assim, olha, se você que já é entendedora achar que sim, e eu fui estudar. Ozônio não é para todo mundo. Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade. Ozônio não é para todo mundo, igual muitas outras coisas que a gente está falando aqui. Ozônio não é para todo mundo. Então, tem que estudar o caso específico de cada pessoa. Cada caso é um caso. Não é porque ele realmente é um bom antibactericida, né, fungicida e tudo mais, germicida, mas não é todo mundo que está apto a receber ozônio. E talvez não seja assim, porque eu não tô. Talvez é aquele momento. Às vezes, em outro momento, aquela pessoa pode receber o ozônio, mas naquele momento, não. Então, no caso do câncer, tem alguns estágios que não pode. Outros estágios já pode ajudar a melhorar a sintomatologia das químios e tudo mais, mas em alguns casos não pode. E aí, igual você estava falando também, para alta performance também, tem casos que não pode. Sim. Entendi. Então a gente tem que ter uma associação muito bem feita, uma avaliação muito bem caracterizada. E estudar muito bem aquilo, né? Porque o que eu falo para os alunos é que às vezes a maioria dos alunos ficam bitolados com o que aprendeu na sala de aula e pronto. Tudo na área da estética corre assim, ó. Evolui de um dia para outro. Se você ficar... eu vou chutar alto. 2 anos sem se atualizar, você já está perdido lá para trás. Seus colegas que estudaram estão lá na frente, você está lá na época dos dinossauros. Então, a estética todo dia atualiza, todo dia. Coisa que você aprendeu hoje, daqui 6 meses pode não ser mais daquela forma que você aprendeu. O jeito que eu aprendi a aplicar toxina botulínica na minha pós-graduação é
totalmente diferente do que eu aplico hoje. Então, não dá para você ficar só com o que o professor te ensinou na sala de aula. Faz outros cursos, estuda em livro, em artigo, né, de referência mesmo, né? Que revistas conceituadas publicam, porque hoje em dia fala assim, eu vi no artigo. Artigo, qualquer um pode publicar um artigo, né? Então, tem que ver qual foi a revista que publicou. Não, né? Então, é estudar, porque cada caso é um caso, a evolução é diferente, o paciente é diferente, a fisiologia é diferente, então é tudo diferente. Então já que você levantou a bola, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, vocês estão falando em um aluno estudar, procurar referência e tudo mais, fala pra mim, aonde que os nossos alunos conseguem achar vocês, as redes sociais, os meios de contato de falar com vocês. E, para finalizar, vocês podem também deixar uma mensagem para os alunos. Doutora Cássia, como que os alunos acham você? Meu Instagram é dra.acaciaalves. E... É Acácia, viu, gente? Não é Cássia. dra.acacia Alves. É difícil. Todo mundo fala Cássia, erra mesmo. Tá ou a Cássia com 2 S. Isso, é o que acontece. O que eu quero deixar aqui é que estudem. Como eu acabei de falar, a estética ela está em constante evolução, todos os dias. Então, se você fica alguns dias sem estudar, você já está desatualizado. Então, não fique só com o que é ensinado lá na pós-graduação. Faz curso fora, se atualize, busque fontes seguras mesmo, né, de artigos reconhecidos, para que você tenha uma melhor percepção de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo evoluído no momento da sua atuação na estética. E aí é só, como se diz, né, voar, porque o céu é o limite. Porque o que dá dinheiro é o que você tem conhecimento. Não tem uma área que não dá dinheiro. A área que não dá dinheiro é a área que você não domina. O que você domina dá dinheiro. Legal, doutor? O meu Instagram é Dr. José Vitor Magalhães, né? Tinha que ser Dr. Botox. Também. Mas é da clínica, né? Da clínica. Então, eu acho que é importante tudo isso que a gente falou em relação ao conhecimento. E a mensagem que eu passo é essa também, a mesma que a Cássia falou, da importância de se atualizar, né? Hoje em dia, a pós-graduação, nenhuma pós-graduação vai te dar habilitação para todos os procedimentos. Até porque é papel nosso mediar o conhecimento e te dar um direcionamento. Você, dentro do que você aprendeu, você vai escolher a área. Eu fiz a pós-graduação que eu fiz, na época só existia uma. Tinha um monte de coisa que eu não aplico hoje porque eu não gostei. E não faria, por questões de opinião, às vezes de domínio, de técnica. Mas a pós é isso, ela te dá uma noção e essa noção serve para a vida. Você tem uma noção ampla, agora você direciona, de fato, qual o caminho que eu quero traçar. Se eu quero face, se eu quero corpo, se eu quero as duas coisas. Mas não dá para fazer tudo. A gente tem inúmeros procedimentos. Então, cabe a nós esse direcionamento e o aluno, ele escolhe, ele tem livre-arbítrio para escolher o que ele quiser. Né, dentro, claro, da capacidade técnica, dentro do domínio técnico, que eu falo que a mão, ela tem que ser muito boa, a gente faz uma obra de arte. Ao mesmo tempo, a gente pode estragar também. Então, a gente tem que ter uma segurança muito grande, né? E conhecimento, por quê? Eu não vou ficar inventando protocolos, eu tenho que seguir um padrão de um produto que veio direcionado para aquele fim. A indústria, ela tem uma pesquisa muito ampla, ela faz isso frequentemente. E nós temos um produto que a gente usa da forma que a gente bem entender, mas com consciência, né? Principalmente a gente que faz face e corpo. A gente não tem uma blindagem ali no sentido de que não pode isso, não pode aquilo. Não, face e corpo, desde que você possa trabalhar com aquele produto específico que o seu conselho determina, tudo bem. Mas cabe a questão do bom senso, né? Maravilha, doutores, muito obrigado. Então sigam a doutora Cássia, sigam o doutor Zé Vitor, doutor Botox, como vocês preferirem. Já estão convidados a gente voltar a falar de algumas atualizações. Eu quero depois alguns casos que vocês tiveram, algumas coisas. A gente pode trazer algumas fotos para mostrar aqui, porque o que a gente mais recebe dos nossos alunos que escutam o podcast é pedindo pra gente mostrar algumas fotos aqui de casos que vocês tiveram, porque eles têm muita dúvida também até em
fazer a anamnese, entender essa parte da associação, que muitos não são alunos do IMPOS e não têm essa vivência deles. Então, muito obrigado por vocês terem batido esse papo com a gente. Você que está assistindo a gente aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, a Tulípia Cosméticos, Farmácia Quinta Essência, agradecer a GD Hospitalar e a você que ficou aqui com a gente até agora. Então deixa pra gente nos comentários o que vocês acharam. Se você tiver alguma dúvida pros professores, mande pra gente, que a gente vai encaminhar pra eles. Com certeza eles vão te responder. Vocês podem procurar eles nas redes sociais. E a gente tá aqui à disposição de vocês. Acompanhe aí o IMPOScast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tamo junto e até a próxima.